Eu tô tomando agora lítio, o Invega e o canabidiol. Só que eu ainda estou na fase de regulagem das medicações. E até você acertar, né, a dosagem certa leva um pouco de tempo. Mas eu me sinto bem melhor. Porque eu passei nas últimas semanas, os últimos 2 meses, assim, foi bem crítico pra mim. Até desconexão, sabe? De não entender o que é a realidade, o que não é. Coisas assim que só realmente um psicólogo e um psiquiatra para você conseguir entender o que está acontecendo dentro da sua cabeça. Porque o nosso cérebro é a coisa mais importante que a gente tem. Porque se ele para de funcionar, você não consegue fazer coisas simples. E como o border é muito extremo, eu sempre vou o intenso de tudo, assim. Se é na parte de religião, eu mergulho de cabeça, eu tenho hiperfoco nas coisas, sabe? Eu entro profundamente e tudo que é demais faz mal, né? Mas eu não tenho esse domínio, sabe? De tentar ser uma pessoa normal, assim como as outras, sabe? E esses questionamentos internos, que essa briga interna que acontece dentro de mim, é justamente sobre isso. Por que eu não consigo ser como as outras pessoas que são normais? E antes eu ficava muito brava quando dizia, você é louca. Essas coisas que os homens têm mania de falar, né? Ela é louca, né? Meio que brincando. E de tanto ser chamada de louca, como uma forma de carinho dos homens, né? Que costumam falar que nós mulheres falamos demais e que somos loucas, né? Mas eles nos amam, eles falam isso brincando. Eu decidi aceitar. Sim, sou louca, bem louca. Inclusive tô me tratando. Tô tomando meus remédios agora. Tô tentando ser uma pessoa normal, mas não sou. Sou uma louca diagnosticada. Tenho borderline, tenho bipolaridade. Tento não ser o meu pior, porque o meu pior é muito ruim. Não sou perfeita. Não sou como as outras pessoas. Eu gostaria de ser, mas eu não sou. Eu não tenho controle disso. Eu gostaria de ter o controle disso. Eu gostaria de ter o controle dos meus sentimentos, da minha mente. Que a minha mente parasse de pensar. E os remédios estão começando a me dar esse equilíbrio. Porque eu já estava perdendo o meu equilíbrio. Porque quando eu estou tentando ser uma pessoa normal, eu tento ser uma pessoa boa. Que é, as pessoas que me rodeiam sabem que eu tento não ser má. Mas quando eu estou em períodos muito delicados para lidar com as minhas emoções, eu explodo, nossa, sai de perto. E eu não gosto quando isso acontece. Então eu me cobro muito para que isso não aconteça. Por isso que às vezes quando eu sinto que eu vou perder o meu controle, eu peço até ajuda pro meu psiquiatra. Me ajuda aí que eu preciso me internar. Porque eu não quero fazer mal a ninguém. E como a minha mente estava muito acelerada, isso me trazia um cansaço mental muito grande. E muitos problemas para resolver, muitas coisas que dependem de mim e da minha saúde mental, isso começou a me preocupar. Porque para poder resolver esses problemas, eu preciso ter saúde mental. Porque se eu estou bem, eu consigo resolver tudo. E se eu não estou bem, eu não consigo resolver nada e a minha vida para e só tende a cair. E eu sou o pilar. Então o pilar não pode cair, porque o pilar é a estrutura. E foi bem difícil, porque eu fiquei desconexa. Foi algo assim muito chocante para mim ver que eu estava assim.
E o border, né? No meu caso, border bipolar, é necessário para mim dormir bem, para que eu não tenha, né, nenhum episódio de mania ou nenhum tipo de surto. Até o Vivance é muito perigoso, tá? Muito cuidado. Muito cuidado. Energéticos, tudo que mexe com as suas emoções, cuidado. Até às vezes um ambiente, pessoas, música, tudo isso é muito sensível para nós. E a gente não tem noção disso. E eu odeio ter que ficar dependendo de remédio para dormir, sabe? Então eu tenho essa dificuldade. Por enquanto ainda não estou tomando nenhum tipo de remédio para dormir. Eu estou tentando dormir. É como eu consigo fazer os meus horários no meu trabalho. Eu consigo dormir quando eu já estou muito exausta. Isso não é bom pro corpo, não é bom pra mente, não é bom pra saúde. E como eu fiz a cirurgia recente, também tem a parte, né, de você ficar mais sensível, de você ficar mais frágil. Então tem tudo isso, né? Até porque pra ficar bonita a cirurgia, primeiro você fica muito feia. E eu tenho distorção de imagem, sabe? Por mais que eu tente ficar bonita, eu não consigo me sentir bonita, sabe? Eu tenho essa dificuldade. E às vezes eu sei que parece exagero pra quem olha de fora, que diz, não precisa disso. Mas é como eu me sinto. É como eu me sinto. Eu sempre quero estar mais bonita, ficar mais bonita. Só que parece que eu nunca encontro essa beleza que eu gostaria, sabe? Então eu estou sempre fazendo isso. E conversando com o meu psicólogo, ele falou assim, Andressa, escreve. E eu escrevi 5 páginas. Sentei e comecei a escrever. E eu me lembrei que quando eu era criança eu tinha um diário. E eu adorava escrever nesse diário, desabafar com ele, contar os meus segredos para ele. Até esse diário, ele foi usado no meu livro Morri para Viver. Tem páginas dele que eu nunca imaginei na minha vida quando eu era uma criança, quando eu estava escrevendo, que um dia o meu diário se tornaria um livro, né? Morri para Viver, best-seller. Nunca imaginei isso. E eu me senti traída pelo meu diário, porque quando eu era criança minha mãe leu o meu diário e descobriu os meus segredos que não era para ela descobrir. E eu voltei a escrever agora. E como meu nível de estresse estava muito elevado e eu não estava conseguindo regular as minhas emoções, né, pela força da vida, da natureza, sem ajuda médica, eu, né, enfim, como eu falei pra vocês no início, graças a Deus encontrei, depois de muitos psicólogos, consegui encontrar um psicólogo especialista em borderline, bipolaridade, e um psiquiatra também. E agora estou regulando as medicações. E dentro da terapia, o psicólogo orientou que eu escrevesse. E aí eu me lembrei que eu ganhei uma agenda de uma fã. Olha que linda. André Surak, Imola. E aí eu peguei essa agenda e voltei a fazer de diário. E foi muito bom. Então eu recomendo você escrever o que você sente. É muito bom. E a terapia é só 1 hora de consulta. Tô fazendo 1 por semana, tá? Mas ainda parece que é pouco. Porque como tem muitos sentimentos, tem muitos pensamentos, tem uma vida, tem 38 anos de história, bagagem, sentimentos, emoções, esse furacão, esse vulcão dentro de mim que fica retido, né? Que eu tento segurar na força do braço, né? Colocar no papel é bom. Escrever, porque ali ninguém tá te julgando, ninguém tá te dando conselho, você só tá colocando pra fora o que você tá sentindo, o que você tá pensando, e ele tá saindo de você. Você, por mais que você não encontre as respostas das suas perguntas e dos seus questionamentos,
te deixa mais leve colocar pra fora. E eu fiquei muitos dias sem falar aqui porque eu estava desconexa. Fiquei muito preocupada até com a minha memória por causa desse nível de estresse. Achei até que eu poderia estar, sei lá, com Alzheimer, que a minha avó, ela morreu muito cedo e ela teve. E fiquei muito preocupada porque a minha memória é algo que eu preciso, né? Coisas básicas. Mas eu entendi que fazia parte dessa desregulação que estava acontecendo dentro da minha cabeça, né? Por causa do border, por causa da bipolaridade. Que a culpa não é minha. Que é dentro da minha cabeça que acontece isso. E eu não tenho domínio de tudo. Por mais que eu tente ter o domínio de tudo, eu não tenho. E já que você está aqui até agora, para ouvir tudo que eu estou falando há tanto tempo, eu queria compartilhar o que eu escrevi com vocês. E aqui eu escrevi tudo o que estava passando na minha mente, tudo que eu estava sentindo. E eu não me filtrei, eu não poupei palavras, eu simplesmente escrevi. Por mais que pudesse ser um sentimento vago e passageiro, que ele não me dominasse, mas naquele momento era o que eu estava sentindo, eu escrevi. E talvez você não tenha condições de ter um bom psicólogo, né? Infelizmente. É muito triste de saber que muitas pessoas precisam de ajuda. E dentro do que eu posso hoje é compartilhar tudo que eu tô passando, porque talvez possa te ajudar de alguma maneira. E se uma única pessoa que ouviu e eu pude ajudar, eu acho que pra mim já vale a pena, sabe? Escreva no papel. Nem que depois que você escrever, você rasgue todo o papel, bote fogo, bote fora pra ninguém descobrir o que você tá sentindo ou pensando por medo de julgamento, ou depois alguém usar isso contra você. Mas é importante você botar pra fora. Porque às vezes, quando a gente coloca pra fora o que a gente sente com algumas pessoas, dependendo, elas vão te dar um conselho que vai te levar ainda mais profundo do poço. Então até isso, você tem que cuidar. Com quem você vai desabafar? Com quem você vai falar? Com quem você vai mostrar suas feridas? Porque às vezes quando as pessoas sabem as suas feridas, é exatamente nelas que eles tocam para te machucar ainda mais. Então, se você não encontrou ainda um bom psicólogo, não tem condições, faz tudo uma agenda. O seu psicólogo escreve. Como eu estou cansada, né, eu comecei a escrever, estava deitada, então acabou meio que ficando uns rabiscos. Eu nem me preocupei se a letra ia ficar bonita ou não. Talvez eu tenha até dificuldade um pouco agora de ler a minha própria letra, porque a ideia era desabafar. Mas nesse desabafo, eu queria de repente que você aprendesse a colocar pra fora também o que você tá sentindo no papel. Porque às vezes você tem tantas coisas pra falar, mas ninguém quer te ouvir. Ou você tem medo de não ser compreendido. Essa folha não vai te fazer mal, mas depois você rasga ela, tá? Pra ninguém usar ela contra você. 5 de junho de 2026. Oi, querido diário. Estava com saudade de você. Não nos falamos já faz muito tempo. Depois que descobri que minha mãe usou você para descobrir o que estava acontecendo comigo, eu me senti traída por você. Desculpa por sentir essa mágoa por tantos anos. Afinal, eram os melhores amigos. Com você eu me sentia segura e acolhida. Achei que nossos segredos estariam guardados, pois tinha um cadeado em você, e ele tinha uma chave, e eu escondia essa chave. Mas depois eu descobri que a minha mãe tinha uma cópia da chave, e enquanto eu e você estávamos longe um do outro, ela estava lendo Minha mãe estava lendo todos os meus segredos.
Esses que só tinha coragem de falar pra você, querido diário. Você esteve presente na minha fase de infância até a pré-adolescência, uma fase muito difícil pra mim. As poucas amigas que tive traíram minha confiança e contaram os meus segredos. Já com você, eu me sentia segura, até descobrir que você também foi usado para me trair, pois foi assim que eu me senti. Depois disso, eu parei de escrever em diários. Já passou 23 anos da última vez que escrevo em diário. Só que agora eu não tenho mais medo de você, porque eu já não ligo mais para o que as pessoas podem pensar de mim, porque já não existem mais segredos. Eu sou isso. O que eu sou eu não sei, mas eu sou isso. Eu te abandonei porque me senti ferida. Ferida por você. Me senti traída. Hoje estou com 38 anos e só você conheceu a Andressa profundamente. Com você não existiam máscaras. Eu podia expressar minha dor, meu ódio, minha raiva, meu amor, meus sonhos, e você não me xingava, não me batia, não me judiava. Você só estava. Você não me machucava, querido diário. Você estava ali, em silêncio, mas eu sentia a sua presença, mesmo sem você falar nada. Você se tornou o meu melhor amigo. Apesar de tudo, eu também preciso te agradecer. Você guardou todas as minhas anotações e sem você saber, você foi muito importante para provar o que eu vivi na minha biografia. Eu vendi 1 milhão de cópias em livros. E isso é algo muito difícil. Ainda mais eu. Quem sou eu? Ninguém. Mas a minha vida virou um livro. Eu tinha muitos sonhos. Mas nunca me imaginei autora de um best-seller. Eu amava escrever no quadro para ajudar a professora. Sempre amei minhas professoras, mas o colégio era um local muito difícil para mim. Sempre me esforcei muito para ser uma boa aluna, mas na adolescência descobri que existiam alunos e alunas mais inteligentes do que eu, meninas mais bonitas do que eu. E os meninos, eles me zoavam, enquanto as outras meninas eram desejadas. Se eu era uma criança e o meu corpo não tinha desenvolvido como o das outras meninas, porque um velho nojento sentia atração. Essa parte tá difícil, tá? Ao mesmo tempo que mexe com meus sentimentos, colocar isso pra fora, por mais que pareça ser uma tortura, é um desabafo. E não é fácil, porque por mais que você seja hoje uma mulher, essa criança que existe dentro de nós ainda está ferida, ainda está precisando de ajuda, querendo ser cuidada, querendo entender o porquê. Só que a gente não consegue encontrar as respostas. E às vezes a gente nem mexe nisso. Eu conheço pessoas que foram abusadas e o trauma foi tão grande que apagou da mente delas como forma de proteção. Respira fundo. Vamos lá. Se eu era uma criança e meu corpo não tinha desenvolvido como o das outras meninas, porque um velho nojento sentia atração pelo meu corpo? Por que eu não entendia o que estava acontecendo?
porque ele me ameaçava fazer mal para mim e para as pessoas que eu amava se eu contasse para alguém. Por que eu tinha tanto medo? Lembro que te contei e depois eu risquei, mas mesmo riscado, a equipe de jornalismo para fazer o meu livro conseguiu traduzir o que estava escrito. E acredite, suas páginas foram lidas. E acredite, suas páginas foram lidas por muitas pessoas. E eu estou aqui para te pedir perdão por ter guardado mágoa de você diário. Eu nem me lembrava que eu tinha você. Eu apaguei você da minha memória. 23 anos se passaram e estamos aqui de novo. E eu preciso da sua ajuda. Meu psicólogo me orientou a escrever tudo o que eu sinto, já que hoje estou com dificuldade de me expressar. Depois do best-seller, eu escrevi outros 4 livros para tentar ajudar as pessoas. Mas o ser humano acha que não precisa de ajuda. O primeiro livro foi um sucesso, pois contei coisas absurdas que aconteceram comigo. Principalmente, o primeiro livro foi um sucesso, pois contei coisas absurdas que aconteceram comigo. Principalmente as desgraças da minha vida. E infelizmente, descobri que o ser humano gosta do que é ruim. Uma maior parte da mente humana é perversa, é suja e é capaz de fazer coisas inimagináveis. A justiça é muito relativa, pois depende para quem está sendo feita. O mundo hoje é dominado pela soberba, pela arrogância, e os seres humanos não usam só chinelos para nos machucar, ou cinta, ou objetos. Eles nos machucam com o olhar. Eles nos machucam com o olhar, com as palavras e até com o silêncio, para tentar nos punir. E muitas vezes nem entendemos por que essa punição, ou por que essa rejeição. Será que sou eu o problema? De quem é a culpa? É minha? Eu mereço? Será que cada um tem o que merece? Às vezes não é isso que eu vejo. A religiosidade tentou ser implantada na minha infância, mas com o tempo ela foi a que mais me machucou. Se Deus é amor, por que está me punindo? Ele me ama? Eu não sinto seu amor. Afinal, se Deus é amor, por que Ele está me punindo? Ele me ama? Eu não sinto seu amor. Afinal, o que é o amor? Não consigo entender o amor se eu sinto dor. Não consigo sentir amor das pessoas, pois a maior parte dessas pessoas que eu amei, foi as que mais me machucaram. Eu busquei fugas em vícios, muitas vezes, para sentir a felicidade de uma vida tão fria e escura e tão solitária, mesmo rodeada de muitas pessoas. Eu tatuei "Eu me amo" e está tudo bem, para me lembrar dessa frase nos momentos mais difíceis. Nos momentos, eu choro um pouco lendo, me limpo e volto. Eu tatuei "Eu me amo" e está tudo bem, para me lembrar dessas frases nos momentos mais difíceis. Nos momentos que vêm muitos pensamentos ruins na minha cabeça. A maior luta é interna, é comigo mesmo.
Eu me cobro muito. E por mais que eu faça, nunca me sinto boa o suficiente. Eu tento acreditar no amor próprio, mas acho que eu não me amo, pois eu faço coisas que me machucam. E me machucam meu corpo, minha mente. E essa dor está dentro de mim. Eu descobri que o meu corpo é uma máquina de fazer dinheiro. Mas eu não sou uma máquina. Eu sou um ser humano. E eu sinto. E o pior, demorei 38 anos para aceitar que eu sinto mais do que os outros. Já não bastava ser diferente. Agora ainda existe um diagnóstico para isso. Na busca por ajuda médica, descobri que sou borderline e bipolar. E talvez até outras coisas também. Fico feliz que a medicina está avançando, pois os remédios nos ajudam, mas ao mesmo tempo nos traz efeitos colaterais. E na maior parte das vezes é um efeito ruim. Por causa do meu problema de saúde. Na minha busca por ajuda médica, por não conseguir saber o que estava acontecendo dentro das minhas emoções. Esse mesmo diagnóstico foi usado e eu perdi a guarda do meu segundo filho. E foi a pior dor que eu já senti na vida. Como se uma faca cravasse no meu coração. Hoje eu agradeço por ter sido mãe solteira e ter criado o Arthur sem a presença do pai. Pois Arthur sempre foi a razão do meu existir e não desistir. Perder a guarda do meu bebê foi a pior dor que eu já senti. E eu já senti muitas dores, mas essa me dilacerou. Pensar no meu filho sempre me deu muita força. Pensar na minha mãe, no meu irmão e também no meu bebê. Acho que se eu não tivesse eles, eu não teria conseguido chegar até aqui. Sim, eu criei uma personagem aí, Mola. Com ela eu posso ser quem eu quiser e fazer o que tem que ser feito. Com ela eu consigo ignorar os sentimentos e só fazer o que tem que ser feito. No impulso. Só fazer sem pensar, sem sentir. Fazer sem medir as consequências. Mas isso, quando paro para pensar, vejo que é muito perigoso. Mas quando eu sou ela, eu me sinto muito corajosa. Pensamentos e sentimentos é algo difícil de dominar para Andressa. Pelo menos para mim, encontrar um equilíbrio é um desafio. Eu não consigo entender porque para as outras pessoas parece ser tão fácil. Me deram um rótulo. Eu sou louca. Tá bom, eu sou. Eu assumo que eu sou. Na verdade, eu sou o que as pessoas quiserem pensar que eu sou. Pois eu também já não ligo para o que elas pensam sobre mim. Pois eu já estou tão acostumada a ser julgada, rejeitada ou mal interpretada, que eu liguei, foda-se. Hoje eu tenho atitudes que até busco essa rejeição inconsciente. A terapia tem me ajudado muito. Estou escrevendo tanto, pois eu estou deitada e bem cansada
mas eu queria desabafar com você hoje. Obrigado por me ouvir, não me julgar. Agora eu vou dormir mais leve. E assim eu concluí a minha volta à